Saudação de paz, minha gente. Nosso tema de hoje é como se proteger do divórcio. Gente, essa é uma coisa muito crescente no Brasil. No Brasil do ano passado, do ano de 2022 para 2023, cresceu 100 mil divórcios no Brasil, de 300 e pouco para 400 e tantos mil divórcios no Brasil. Uma coisa sempre crescente, que também está atingindo a igreja, está atingindo todo mundo, a questão do divórcio. Então, uma coisa como trocar de esposa, como se fosse trocar de carro. Isso é uma coisa muito séria, no meio cristão também, e nós precisamos pensar muito sobre isso. O divórcio, à luz da Bíblia, Jesus disse: quem é divorciado da sua mulher, que não seja por questões de infidelidade conjugal, quem se casar comete adultério, é pecado. Jesus abriu uma brecha em caso de adultério, se não houver reconciliação, que haja o divórcio. Mas o divórcio, como Deus fez o homem, Deus fez marido e mulher. Deus não fez um homem para várias mulheres. Deus fez um homem e uma mulher. Foi a criação do homem perfeita, foi Adão e Eva, um homem e uma mulher. O casamento entre um homem e uma mulher. Isso é uma coisa muito interessante. Mas nós, para lidarmos com o divórcio, nós temos uma série de questões para nós levantarmos hoje. As questões dos prejuízos do divórcio. Tem prejuízo espiritual sério, porque você quebra um princípio bíblico, espiritual. O divórcio representa também um problema seríssimo na criação dos filhos. Aí surge, a partir do divórcio, a questão chamada alienação parental, que é uma questão que os pais que se divorciam jogam o outro pai contra a criança, e isso adoece as crianças. Além da separação, eu estou falando sobre as consequências do divórcio, depois de falar sobre como lidar com isso. O divórcio vai trazer consequências seríssimas no mundo espiritual, que é uma separação, um conflito, uma contenda. Se houver traição, aí mais grave no mundo espiritual, se houver infidelidade conjugal. Vai haver um problema relativo aos filhos, que é uma coisa muito grave em relação a uma criança que vive num lar separado. Ele tende a desenvolver problemas seríssimos de traumas. Trauma da separação. Trauma da separação é um trauma cruel, que quando chega na idade adulta, essas crianças vão ter depressão, ansiedade, dificuldade com o relacionamento deles mesmos. Ou seja, um lar que tem filhos e se divorcia vai prejudicar muitas pessoas, vai prejudicar uma geração de filhos. Os filhos serão prejudicados, traumas. Quando os pais praticam alienação parental, aí já cria um outro problema, outro tipo de patologia nas crianças que vão criar um choque com o seu genitor ou a sua genitora. É outra questão interessante. Quando você também tem uma separação, que foi uma separação em função de conflitos intensos, os dois saem feridos e doentes da relação. O marido e a mulher saem dali com problemas sérios de saúde mental. Os filhos envolvidos naquele processo, todos adoecem. Então, o divórcio traz uma série de problemas que foge todos os princípios bíblicos de amor, perdão, reconciliação, paz. Isso tudo é quebrado. O divórcio quebra princípios existenciais que Deus fez homem e mulher, para ser marido e mulher, ter filhos e ter o lar. Quebra princípios e valores bíblicos, princípios e valores éticos. Um que amou, se apaixonou e começa a falar mal um do outro, sai dali. Um bota o outro na justiça, um prende o outro por questões de pagamento de pensão. Tudo isso, gente, é um mundo que o diabo montou. O divórcio é uma coisa montada pelo diabo para destruir a estrutura familiar de forma terrível, avassaladora. Então vem as questões da relação dos pais com o filho pós-divórcio. É uma relação terrível de a mãe querendo impedir que o pai pegue os filhos, o pai querendo criar problema com os filhos, ou isso aí. Outra questão seríssima que é envolvida nisso são pais que saem do casamento depois de ter abusado de um filho, de uma filha. E esse abuso levou ao divórcio. Aquela criança ficou sem um pai e ainda vítima de violência do próprio pai. E outro problema seríssimo aí que é uma pessoa abusada, ele vai adoecer muito. Eu atendo muitas pessoas que foram vítimas de abusos,
que tenta suicídio, que desenvolve depressão. E esse abuso aconteceu dentro da família, dentro de casa. E essas coisas todas estão indo para o processo. O divórcio leva tudo isso no pacote. E uma criança, ou 5, ou 6, ou 3, ou uma criança que fica numa relação destruída, também se destrói. A não ser que ele seja tratado previamente, cuidado muito. A ausência do pai no lar cria problemas. Um escritor de psicologia e psicanálise chamado Jacques Lacan, ele disse que a ausência do pai gera psicoses. Obviamente que esse é um termo mais genérico para gerar psicose. Psicose é doenças mentais. A psicose é doença mental, como esquizofrenia é uma psicose. Então gera psicose, ou gera qualquer tipo de doença mental outra, como depressão, transtorno bipolar. São doenças que virão a partir de separação dos pais e a partir da violência que isso foi envolvido e a partir da alienação parental. Então tem a separação, tem a violência envolvida na separação, e tem a alienação parental, e tem a traição da relação, e tem a violência das crianças também na relação. E a alienação parental. Tudo isso vai gerar, o divórcio vai ser um pacote de maldades. O divórcio pode se tornar um pacote de maldades. Então isso é interessante pensar, como igreja, como prevenir. No próximo vídeo eu falo sobre prevenção, hoje sobre os problemas que o divórcio traz. O divórcio traz problemas espirituais para os dois, espirituais. O divórcio traz reserva de ódio, ressentimentos eternos. Depois que um casamento se separa, os cônjuges preservam ressentimentos que duram a vida toda. São as angústias da separação que vão colocar ressentimentos que vão adoecer. Os dois vão para outra relação doentes, quando querem casar de novo. Casam levando as patologias, as revoltas, as tristezas, as angústias de uma relação para outra, que já adoece a relação seguinte. Então nós estamos pensando em coisas seríssimas na relação de divórcio. E as igrejas precisam estar atentas a isso, os conselheiros precisam estar atentos. E precisam, mesmo se houver o divórcio, as pessoas têm que estar no processo de aconselhamento, de orientação. O pastor, os seus conselheiros da sua igreja, precisam entrar na pessoa. As duas pessoas que se divorciaram, que fazem parte da igreja, precisam ser tratadas, cuidadas, porque algo grave acontece pós-divórcio nos comportamentos dos divorciados. Porque vão conservar um grau de ídia, de ressentimento, de mágoa, de angústia, de tristeza, de solidão. Tudo são coisas que podem acontecer. Uma mulher que é separada, que gostava do seu marido, o marido vai embora e arruma outra esposa e vai embora, outra mulher. Essa mulher vai ter problemas sérios de depressão, de ansiedade, de angústia, de solidão, de tristeza, de perca, de sensação de perda profunda. Então isso tudo é muito sério e nós, como igreja, precisamos preservar os casamentos para que não cheguemos a divórcios. Quando eu era pastor de Salvador, um colega meu de uma outra capital do Brasil disse para mim assim: Israel, minha igreja está divorciando 40 casais agora. Tem 40 casais para se divorciar e eu estou nessa luta lá. Se 40 casais numa igreja só de uma capital, claro que não vou dizer que capital foi. Mas gravíssimo isso, que o pastor tinha conhecimento de 40 divórcios numa só igreja. Gente, isso é coisa muito séria que nós precisamos levar a sério. Nós, pastores, precisamos trabalhar com nossos membros para diminuir o índice de divórcio em nossas igrejas, para diminuir o índice de conflitos em nossas igrejas, para que haja casamentos saudáveis. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo. Deus abençoe você rico e poderosamente, que a graça de Deus esteja com você, que Deus nos proteja os casamentos, lares. Deus levante conselheiros nas igrejas, pastores que possam sentar com suas ovelhas e aconselhar antes que o casamento, que o divórcio aconteça, que o desenlace aconteça, sentar e tratar os casamentos, cuidar das pessoas. Isso é muito importante. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Você que é pastor, que é conselheiro, vamos estar juntos, me procure, se quiser falar comigo, entre em contato comigo, posso ir na sua igreja fazer uma palestra, um aconselhamento pastoral, um trabalho com casais. Eu trabalho nessa área também. Deus abençoe você e guarde você rica e poderosamente. Um grande abraço. Esteja pronto para dar seu próximo passo no ensino cristão. CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, 11ª edição.
até que cheguemos à medida da estatura de Cristo. Efésios 4:13. Uma imersão profunda no conhecimento da Palavra de Deus, metodologia, didática e foco no ensino bíblico. Especialistas na área de educação cristã, abordando com coragem os desafios de nosso tempo e estruturando os meios para o crescimento saudável da escola dominical. Plenárias, seminários, workshop, fóruns, palestrantes nacionais e internacionais. Nos dias 13 a 16 de março de 2025, São Paulo espera por você, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Inscreva-se pelo site www.sened.com.br. Informações 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Faça sua caravana e garanta já a sua vaga. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB.